Olá, sabe aquelas pegadinhas que os candidatos vivem reclamando que caem na hora da prova? Pois é, muitas das vezes nem são exatamente armadilhas, e sim estratégias que a banca usa para pegar o candidato desprevenido. E normalmente essas estratégias elas vão em cima dos pontos, os falsos fáceis. Um exemplo disso é o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, tratando aí de conceitos e definições simples e que muitas das vezes o candidato omite e acaba não estudando. Então, conforme nós apresentamos aí as disposições preliminares do artigo 1, ou 1º ao 4º, e já finalizando o artigo 4º falando sobre o anexo 1, é justamente a partir dele que nós vamos começar a falar agora. São 115 definições, talvez eu nem fale sobre todas, eu acredito que não, mas nós vamos falar sobre a maioria delas. Outra coisa é que eu não vou falar delas na ordem que elas são dispostas lá no anexo 1, lá está em ordem alfabética. Eu vou falar agrupando por interesse, fazendo comparações, aquelas que causam maiores confusões na hora da prova, tá ok? Estou deixando aqui para vocês na descrição do vídeo o link para baixar o anexo 1, já organizadinho, com alguns destaques que eu fiz lá para vocês, só clicar aqui e baixar. Vamos ver? Nós vamos começar falando sobre os conceitos de autoridade de trânsito e agente da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. É o dirigente máximo que pode delegar isso a uma pessoa expressamente credenciada. O diretor do Detran é um órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, não é? Pois é, ele é uma autoridade de trânsito. O diretor do Denatran, ok? Ou alguém que ele credencie para exercer essa função. Aqui embaixo nós temos o agente da autoridade de trânsito. Então, já estou logo chamando a atenção, vejo que eu agrupei aqui duas por interesse, que normalmente acontece sim a confusão entre esses dois conceitos aí. O agente da autoridade é pessoa civil ou militar, observem que não precisa ser necessariamente militar, pode ser civil, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Ok? Então, dada essa diferença entre a autoridade de trânsito e a agente da autoridade de trânsito, nós vamos ver agora sobre esses termos aqui, já pegando aí conceitos, também consta aí no anexo, relacionados à fiscalização, operação, policiamento e patrulhamento. Vamos ver? Fiscalização. Ato de controlar o cumprimento das normas. Claro, fiscalizar é isso, controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia administrativa de trânsito no âmbito da circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas neste código. Então, a parte destacada é que eu peço que vocês prestem mais atenção. Fiscalizar é o ato de controlar o cumprimento das normas. Relacionem isso. Operação de trânsito é o monitoramento técnico, baseado em quê? Conceitos de engenharia de tráfego, vamos grifar aqui, engenharia de tráfego, condições de fluidez, estacionamento, parada na via, de forma a reduzir interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente, atrapalhando o trânsito, prestando, inclusive, socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores. Então, só lembrando, isso aqui para complementar o que nós vimos aqui dentro das incumbências do agente da autoridade de trânsito, a fiscalização e operação. Vimos aqui, fiscalização e operação, certo? Fiscalização, operação. Policiamento ostensivo e patrulhamento. O policiamento ostensivo pode estar diretamente relacionado a uma atribuição exclusiva das polícias militares. E o patrulhamento, a Polícia Rodoviária Federal. Lembrem-se, gente. Lembrem-se, sempre fazer relação com a parte destacada em verde aí, tá ok? Isso é que vai ajudar vocês na hora da prova lá. Tentem compreender o contexto do conceito, mas destaquem aí a palavra-chave, ou aquele trecho-chave que vai te fazer relacionar uma coisa com a outra. Vamos voltar a tela aqui para vocês verem. Se caiu na sua prova, policiamento ostensivo de trânsito realizado pela Polícia Rodoviária Federal, você vai saber que está errado. O policiamento ostensivo de trânsito é relacionado a polícias militares. Patrulhamento é uma particularidade da Polícia Rodoviária Federal. Só um detalhe.
É claro que, na prática, a Polícia Rodoviária Federal faz o policiamento ostensivo de trânsito e vice-versa. A Polícia Militar faz o patrulhamento, certo? Faz a fiscalização, a operação, mas, enfim, nós estamos tratando de fins teóricos, literatura, lei, e é no sentido literal que a gente precisa entender isso. Então, pegaram aqui, observaram? Relacionem para não confundir. Patrulhamento, dentro do que a legislação nos propõe, dentro do anexo 1, é atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Policiamento ostensivo de trânsito, atribuição da Polícia Militar. Outros conceitos agora que confundem bastante, calçada e passeio. A calçada é uma parte da via, normalmente segregada em nível diferente, prestar atenção, nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Eu até deixei uma ilustração aqui para daqui a pouquinho mostrar para vocês. E o passeio? É a parte da calçada. Opa, então a primeira coisa, ó, a calçada é parte da via. Agora o passeio é parte da calçada. Observaram? Pois é, já é um detalhe. Ou da pista de rolamento, que é a parte onde circulam os veículos. Neste último caso, se for o caso do passeio ser parte da pista de rolamento, que é o último caso aqui, separada por pintura ou elemento físico separador. Livre de interferências. O passeio não pode ter interferência, que você não coloca no passeio mobiliário urbano, sinalização, vegetação, outros fins, poste, né? A gente costuma ver aí sobre a calçada, o poste, a placa de sinalização. No passeio, né, ele tem que estar livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, ciclistas. Ainda olhando aqui para a tela, eu pergunto para vocês. Observem que aqui em cima foi dito que destinado à circulação, não destinada à circulação de veículos. Então, esse não aqui nos remete a entender que a bicicleta não pode andar aqui, ou o ciclista. Inclusive, nem foi citado aqui, né, o ciclista, observem. Pode sim, quando possível, implantar mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Mas ciclista circular aqui não, viram? Não destinado à circulação de veículos, é reservado ao trânsito de pedestres. Interessante que o passeio, ele pode ser parte da calçada, inclusive normalmente é. E se no passeio pode circular ciclistas, obviamente, sendo esse passeio parte da calçada, a bicicleta ou o ciclista poderia andar também na calçada. Lembrando que essas excepcionalidades, conforme que excepcionalmente de ciclistas, só em caso de sinalização regulamentando, tá? Autorizando. Tá, ok? Caso contrário, a regra geral diz que trânsito de bicicleta sobre calçadas e passeios não pode. Essa é a regra geral, é o princípio. Se a sinalização permitir, aí tudo bem. Muito bem. Aqui eu falei que ia mostrar para vocês a ilustração. Observe que aqui nós temos a área da calçada. Dentro dessa área da calçada, a gente tem a faixa de serviço. O que é? Quando possível, implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Área de serviço. Aqui também a faixa de acesso, também utilizada aqui pela mesa do bar, tá vendo? Agora, essa faixa livre aqui, é o passeio, é a parte que compreende o passeio. Tudo aqui é a calçada. Mas essa parte livre de interferências é o passeio. Então, aqui eu acho que a ilustração deu para dar uma ideia melhor para vocês. Mais dois conceitos que pegam bastante em prova: caminhonete e caminhoneta. Muita gente nem sabe que existe caminhoneta. O pessoal acha que essa palavra, quando ouve alguém dizer, é porque está dizendo errado, caminhoneta. Não está errado, tá? Caminhonete é um veículo destinado ao transporte de carga, olha o destaque, em verde, enquanto a caminhoneta é um veículo misto, destinado ao transporte de passageiros e carga. Prestar atenção? Para ser um veículo de carga classificado como caminhonete, obviamente ele não pode exceder o peso bruto total, que é o PBT, de 3.500 quilos, tá? Então, se é um veículo de carga e tem até 3.500 quilos de PBT, é uma caminhonete, tá ok? E a caminhoneta, como nós já vimos, veículo misto.
destinado ao transporte de passageiros e carga. Aí alguém me pergunta, mas a caminhonete também transporta passageiro, transporta até 2 passageiros, né? Condutor e mais 2 passageiros. Até aí, ou 3 ocupantes no total, ainda é uma caminhonete. Passou disso, é caminhoneta, tá? Observe no desenho abaixo aqui, olha. Aqui, desenho abaixo. Esse veículo que nós estamos vendo na ilustração aqui, ele tem lugar aí para pelo menos 5 pessoas e tem o compartimento dele de carga, que também tudo dentro do mesmo ambiente. Agora, uma coisa interessante, dentro do mesmo compartimento, tá? Dentro do mesmo compartimento. Para ser considerado uma caminhoneta, o transporte de passageiros e carga tem que ser no mesmo compartimento. Eu pesquisando achei bastante divergências, bastante conflitos nessa definição aí, mas enfim, o que a gente ainda consegue dentro da legislação, dentro do anexo 1, trazer para vocês com precisão, é isso que está ilustrado aí. Não se prenda às ilustrações não, tá gente? É só para ajudar a fixar. Agora eu volto para a tela aqui. E esse veículo aqui? É uma caminhonete ou é uma caminhoneta? Pois é aqui que gera o conflito. Assim como eu disse para vocês que a caminhonete ela pode ter até 3 ocupantes, isso compreendendo 2 passageiros mais o condutor, né, 3 ocupantes. Aqui nós temos, obviamente, um veículo de carga, certo? Que tem mais de 3 ocupantes e não é classificado como caminhoneta. Por quê? Porque a carga não é feita dentro do mesmo compartimento. A carga não é transportada dentro do mesmo compartimento. Observe, aqui vai a carga, aqui vão os passageiros. Então, ela é uma caminhonete? Não poderia ser porque excede os 3 ocupantes. É uma caminhoneta? Não poderia ser porque a carga e passageiros não são no mesmo compartimento. E é justamente aí que surgem esses conflitos, certo? É justamente nesse ponto que surgem os conflitos. Ainda bem que numa prova de concurso não vai cair o desenho, a imagem do veículo, e vai cair sim o texto, e sendo texto, a gente desvincula isso da prática, da realidade, para poder tentar chegar aí à conclusão. Porque se a gente trouxer isso para a prática, para a realidade, a gente vai achar conflitos como esse que eu estou mostrando aí para vocês. Ciclomotor, motoneta e motocicleta. Mais 3 aqui que pega bastante o pessoal. O ciclomotor, inclusive, recentemente, teve aí uma alteração no que diz respeito a ele, porque até então o registro desses veículos era por conta do município. Como a maioria dos municípios não tem órgão de trânsito, eles ficavam sem registro, consequentemente não tinha como a polícia fiscalizar e exigir a habilitação, que é a ACC, né, para conduzir esses veículos. Mas enfim, o ciclomotor, ele se difere da motoneta e da motocicleta, primeiro por causa desse detalhe aqui, ó. O ciclomotor pode ter 2 ou 3 rodas, enquanto a motoneta, 2 rodas, a motocicleta, 2 rodas. Prestar atenção? Outra coisa, provide um motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, ou 3,05 polegadas cúbicas, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Por isso que ela é chamada de cinquentinha. O diâmetro cúbico dos cilindros ali não excede 50 centímetros e a velocidade também não pode exceder 50 km por hora, a velocidade de fabricação dela, né? Por isso que ela é chamada de cinquentinha, o famoso ciclomotor, cuja habilitação exigida para conduzir é a autorização para conduzir ciclomotor, ACC. E agora, eu comecei a falar e não terminei, agora é função do Estado, atribuição do Estado, registrar esses veículos. Tirou, acho que a lei 13.154, não tenho certeza, fugiu aqui agora da cabeça. Mas é a última lei federal que surgiu aí, veio alterando aí algumas coisas, e dentre essas coisas, a responsabilidade de registro desse veículo tirou do município e passou para o Estado. Agora sim, só está dependendo de regulamentação do Estado, para começar a emplacar esses veículos e a polícia poder agir autuando quem não estiver portando a ACC. Tudo bem? A motoneta. Então a gente já sabe que a motoneta e a motocicleta se diferem do ciclomotor por causa do lance das 2 ou 3 rodas e cinquentinha aqui, né? Então já destacou lá o ciclomotor. Mas e a motoneta e a motocicleta? Tanto a motoneta quanto a motocicleta pode ter 2 rodas, mas a diferença está aqui, ó. Dirigido por condutor em posição sentada.
dirigido por condutor em posição montada. Observe que quem senta nesse veículo consegue encontrar os joelhos aqui. Na motocicleta, não. Então, quando você consegue encontrar aqui os joelhos, você tem esse vão entre as pernas aqui, ó, a gente diz que ele está sentado. E quando ele não consegue encontrar os joelhos, que no caso tem a estrutura da motocicleta aqui entre as pernas, a gente diz que ele está na posição montada. Existe também o triciclo. O triciclo ele pode ser ciclomotor. Viram lá? O ciclomotor pode ter 2 ou 3 rodas. Então pode existir um triciclo ciclomotor, desde que ele não exceda os parâmetros ali dos 50, certo? E pode ser um triciclo que exceda os 50 centímetros cúbicos ali, os 50, e vai ser um triciclo mesmo. Mas dentro do anexo 1 não existe a definição de triciclo. Existe até o quadriciclo, né? Qual que é a definição que a gente tem de quadriciclo, apesar de não existir dentro do anexo 1? É um veículo de 4 rodas, obviamente precisa de habilitação na categoria B para conduzi-lo, tá, gente? Porque a categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas. Então, se tem 4 rodas, é a categoria B, tá ok? Só que não tem volante, ele tem guidão ali para ser conduzido. Esse é o quadriciclo, tá ok? Então, fechamos aí mais esses 3. Ciclofaixa e ciclovia. A ciclofaixa é parte da pista, enquanto a ciclovia é uma pista, certo? É pista própria, observaram? Ciclofaixa. Ciclofaixa é uma faixa, é uma parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Observe que aqui nós temos a pista de rolamento e tem uma área demarcada em vermelho, inclusive guardem bem isso, que a sinalização vermelha é que define aí a área do ciclista, tá? De circulação de ciclistas, também pode cair na sua prova. E aqui embaixo nós temos também essa área destacada aqui em vermelho, só que tem o meio fio aqui, nós temos uma estrutura física aqui separando essa área do ciclista do restante da pista. Então quer dizer que aqui nós temos uma pista própria, isso é uma ciclovia, enquanto aqui em cima nós temos uma ciclofaixa, é uma faixa, ok? Prestaram atenção? Vejam, aqui ó, separada fisicamente do tráfego comum. Estacionamento e parada e operação de carga e descarga. Vamos começar nesses 2 aqui, depois a gente conclui lá com o último ano. A diferença do estacionamento para parada é que o estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros, enquanto a parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Bom, a definição está aqui, está clara, tá na cara aqui, mas eu quero só fazer alguns comentários. Tem gente que, mediante a placa de proibido estacionar, somente proibido estacionar, não proíbe parar, ele mobiliza o veículo e permanece dentro do veículo. Fica lá dentro do veículo, muitas vezes até com o pisca-alerta ligado, achando que assim ele não está cometendo infração. Gente, o que define se o veículo está estacionado ou parado não é o fato de você estar dentro dele, do pisca-alerta estar ligado ou desligado, é o tempo que esse veículo vai ficar imobilizado ali. E a finalidade para a qual esse veículo vai ficar imobilizado ali. Certo? Conforme vocês viram aí na tela, estão vendo aí na tela, é tempo estritamente ao necessário ao embarque e desembarque de passageiros, é parada. Tudo que exceder isso é estacionamento. Agora, que tempo é esse? Minutos? 1 minuto, 2, 5, 10? O Código de Trânsito Brasileiro não menciona. Então, cabe a quem fazer esse julgamento, essa distinção? O agente fiscalizador. Ele vai chegar ali e vai entender. Se é uma motocicleta, precisa de 5 minutos para desembarcar um passageiro de uma motocicleta? Obviamente que não. Alguns segundos são suficientes. Se é num automóvel com 5 pessoas, bagagem e tudo mais, aí já precisa de um tempo a mais. Certo? Então é isso. É o agente que vai analisar e vai ver ali se o veículo está estacionado ou se ele está parado. O fato de você permanecer dentro dele, com o veículo ligado, nada disso diferencia o veículo estar parado de estacionado. Tudo bem? E, para finalizar aqui, nós temos a operação de carga e descarga, que é considerada que a imobilização do veículo, o tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Observe que carregamento ou descarregamento, carregamento ou descarregamento. De quê? Animais ou carga. Animal não embarca, desembarca não, então ele é carregado ou descarregado. Na forma disciplinada pelo órgão entidade executiva de trânsito, competente com circunscrição sobre a via. Isso aqui é considerado
estacionamento, tá, gente? Tá? Então, que fique bem claro isso. A operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Obviamente que se é proibido parar aqui, você pode imobilizar, se é proibido estacionar, conforme mostrado aqui na placa, você pode parar para fazer ali o embarque e desembarque, desde que não prejudique o fluxo de veículos. E se a placa é essa aí, gente, nem uma paradinha rápida, nem um segundo, você pode imobilizar o veículo ali naquela área, tá? E, por fim, estrada e rodovia é outra. Já vi direto cair em prova o seguinte: rodovia é uma via rural? O pessoal, não. Por quê? Eles têm em mente que a via rural é uma via não pavimentada. Gente, via rural é aquela situada fora do perímetro urbano, tá? A rodovia, ela está fora do perímetro urbano? Sim, então ela é rural, certo? O que difere ela da estrada é que a rodovia tem pavimentação, asfalto, a estrada não tem. Prestaram atenção nisso? Eu vou lançar aqui um desafio para vocês para a semana que vem. Voltem à tela aqui, por favor. Sobre o seguinte, desafio para a próxima aula. Defina a diferença entre trânsito e tráfego. O tempo todo o Código de Trânsito Brasileiro faz menção a trânsito, faz menção a tráfego. Dentro do anexo 1 não existe a definição de tráfego, certo? Mas enfim, aí surgiu essa dúvida. E aí? Caiu na prova algo relacionado e como é que vocês vão compreender trânsito ou tráfego? Qual que se encaixa aqui? E esse é o desafio para a próxima aula. O que é que vocês vão fazer? Pesquisar, obviamente, e vão deixar aqui, ó, na caixa de comentários, o que é que vocês encontraram? O que é que vocês acharam? Qual é a definição que vocês encontraram que difere ou distingue trânsito de tráfego? Será que são coisas diferentes? Será que são a mesma coisa? É isso. Eu espero vocês na próxima aula, já para a gente comentar esse desafio e, obviamente, na próxima aula já lançando mais um. Eu disse para vocês na aula passada que disponibilizaria um link para vocês baixarem o Código de Trânsito atualizado, o manual de sinalização e também de fiscalização. Por enquanto, por problemas técnicos, eu não consegui fazer isso, mas peço paciência, eu acredito que até amanhã, no máximo, eu já consigo disponibilizar isso aí para vocês. Ok? Um abraço, até a próxima aula.